Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Cristo esteja com todos. Hoje, 30 de agosto de 2020, estamos estudando a lição de número 9, que tem por título Como vencer as oposições à obra de Deus. O nosso textuário está em Romanos, capítulo 8, versículo 37,
que diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nossa verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. A nossa leitura bíblica em classe de hoje está pulverizada na Bíblia, nos livros de Neemias, no capítulo 4, versículos 8 a 20, na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 4, e no capítulo 5, versículo 5. Neemias diz: E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam juntos comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Meus irmãos, nesta lição continuaremos estudando sobre a reconstrução dos muros, mais precisamente sobre os ataques que aconteceram ao povo judeu no momento da reconstrução. No capítulo 4, versículo 1, que é onde começa essa história, fala de dois personagens. Inclusive, a nossa lição dessa semana começa do versículo 8, apesar de que o episódio começa no versículo 1. No versículo 1 nós vemos um tal de Sambalate, no versículo 3 um tal de Tobias. Quem era Sambalate? Sambalate era o governador de Samaria nessa época da reconstrução dos muros. E quem era Tobias? Tobias era alguém certamente servo do imperador persa, que autorizou o povo judeu a voltar à terra, reconstruir os muros e reconstruir o templo. E ele certamente era casado com uma judia, é o que provavelmente aconteceu segundo os historiadores. Só que quando ele viu que Sambalate se levantava contra os judeus, ele, apesar de ter ligação com uma mulher judia, ele não ficou do lado dos judeus, ele ficou do contra, ele se uniu a Sambalate. Sambalate, o que eu posso entender ali, que a sua ira foi provocada por uma grande inveja. Ele estava ali já há mais tempo na terra do Oriente, ocupando as terras dos samaritanos, das 10 tribos de Israel, e não havia feito nada para chamar a atenção
e os judeus que tinham chegado há pouco tempo já tinham reconstruído o templo, já estavam reconstruindo a sua economia e agora restaurando os templos que para eles simbolizavam a fortaleza e a segurança do seu povo. Então os samaritanos, eles não ficaram satisfeitos, muito especialmente o Sambalate. E Sambalate começou a escarnecer do povo, dizendo como é que aquele povo ia construir do pó, das cinzas, os muros de Jerusalém. Queria ver eles construir os muros para as raposas derrubarem. Então eram afrontas por cima de afrontas, ameaça sobre ameaça, porque aquela obra não ia beneficiar em nenhum momento aos samaritanos, mas estava incomodando. Quantas vezes nós estamos trabalhando, fazendo algo em prol do reino e incomodamos as pessoas que nem afetamos diretamente. E Sambalate, ele se inquietou com isso. E não bastava essa inquietude de Sambalate, entra também o Tobias, que poderia ter ficado do lado de sua esposa, mas ele ficou contra o povo da sua esposa e preferiu ficar a favor de Sambalate na reconstrução dos muros. E diz a Bíblia que a primeira oração de Neemias que ele faz, ele pede a Deus para abençoar a sua vida nesse trabalho e também olhar para Tobias e Sambalate. Perceba, irmãos, que a oração de Neemias era uma oração em prol dele e em prol dos seus inimigos, seus adversários. Mas não tem luta que comece e que não tenda a piorar. E o que aconteceu? Quando os povos que habitavam aquelas terras perceberam, os arábios e alguns outros perceberam que a obra estava avançando, eles também se levantaram contra e se unificaram, se uniram com Tobias e Sambalate. Então agora não eram só dois inimigos, era um inimigo trabalhando contra a reconstrução da cidade. E esse inimigo, o adversário, ele conseguiu inúmeros, um batalhão de instrumentos. Mas Neemias entendeu que a obra era de Deus e que os instrumentos que Deus teria de usar era ele e os povos judeus daquela geração. Então, nós somos instrumentos de Deus. Deus, ele tem obras a realizar nesta terra, mas as obras que ele precisa realizar nesta terra, ele conta comigo e com você. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos, dentre os quais o primeiro tópico, ele faz uma pergunta: qual a procedência desses ataques? E esse primeiro tópico, ele está dividido em 4 subtópicos, sendo que o primeiro subtópico diz o seguinte: a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Os ataques surgem, mas a gente não pode encarar os seres humanos como os nossos opositores, mesmo que eles sejam, porque por trás dessa oposição existe uma força espiritual que faz com que eles ajam desta maneira, e muitas vezes nós, sendo inocentes, e a consciência deles, no momento que eles param para arrefecer seus pensamentos, eles começam a meditar: por que eu estou agindo desta forma contra fulano ou beltrano, se essas pessoas não me fizeram nada? Exatamente porque humanamente é inexplicável, mas espiritualmente existe uma força demoníaca que age para atrapalhar a caminhada daqueles que servem a Deus. Desde os tempos antigos, Lúcifer, ele se levanta como opositor de Deus, como inimigo de Deus. E por se levantar como inimigo e opositor de Deus, ele tenta a todo custo a destruir tudo que é projeto de Deus, e principalmente porque ele sabe que Deus, ele vai usar os seus instrumentos. Então o adversário também, que é espírito, ele levanta os seus instrumentos, ele age com os seus instrumentos para se opor à obra de Deus. Me chama a atenção nesse texto é que Tobias e Sambalate ainda estavam arquitetando fazer alguma coisa, mas chegou ao conhecimento de Neemias. Desta vez, a Bíblia não me diz
como é que chegou ao conhecimento de Neemias. Se foi por um profeta, se foi por alguém que escutou, se de repente a mulher de Tobias ouviu alguma coisa e contou. Eu não sei qual foi a fonte, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, Deus tem os seus meios de revelar ao cristão aquilo que está acontecendo de forma oculta para que os seus servos sejam avisados, seja por A, por B, por um sonho, por uma revelação, por uma profecia. Deus ainda tem seus meios de avisar, os seus instrumentos para que eles fiquem avisados do mal que lhes cercam. Então, nesse primeiro tópico, no primeiro título do primeiro tópico, o primeiro subtópico, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. São ataques de ordem espiritual, e por ser de ordem espiritual, nós precisamos enxergar não com os olhos naturais, os olhos físicos, os olhos do corpo. Precisamos estudar, ver isso com os olhos espirituais. Logo, é preciso estar em comunhão com Deus para ter nossa visão aguçada. E se o inimigo ele é espiritual, logo ele é invisível. Se ele é invisível, nós precisamos tanto vê-lo com olhos espirituais e as nossas armas também para combatê-lo e defender-nos jamais poderá ser armas físicas, armas visíveis, armas concretas, armas palpáveis. Tem que ser armas espirituais, porque o nosso inimigo é invisível. A nossa eficácia da nossa vitória, a nossa garantia de conquista está no tipo de arma que nós vamos utilizar no momento certo para o opositor certo. O segundo subtópico desse primeiro tópico diz: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Essa luta, que não é contra a carne e o sangue, a Bíblia nos orienta que precisamos existir no dia mau. Então, se existe uma força opositora, eu não devo recuar, eu não devo me amedrontar. Eu preciso resistir no dia mau. Depois de fazer tudo, continuar firmes, porque muitas vezes o soldado ele resiste, ganha a batalha e depois diz: estou desistindo de lutar, não estou jogando a toalha. Então a orientação da Bíblia vai vir uma luta e você vai resistir, vai vencer essa luta, depois virá outra luta, e pouco importa se a luta seguinte vão ter estratégias distintas, se vão ter armas distintas, e se vai ser de maior potencial ofensivo. O que importa para você neste momento é saber que o teu Deus ele está contigo, ele não vai te deixar. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Porque, irmãos, a fé é que nos faz ter segurança do que nós estamos fazendo. É a fé que nos faz avançar contra o nosso adversário. Se nós perdemos a fé, a Bíblia diz que aquele que duvida são como as ondas do mar. Então fica indo e voltando, nunca avança, nunca sai do lugar, é como a onda do mar, que não passa daquele limite. Quando ela vem parecendo que vai avançar quilômetros, metros além daquele limite, ela volta de novo, porque Deus determinou aquele limite para ela. Então as ondas do mar ela faz assim, e quem duvida também. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que tudo que não vem de fé é pecado, porque nós pecamos em não acreditar no potencial divino. Pregamos um Deus onipotente e nós queremos confiar na nossa própria força. Logo, é preciso usar, a primeira arma que precisamos usar é a fé. Lembra daquele versículo que está escrito que tomando o escudo da fé? É porque a fé é a arma que nós utilizamos para nos defender dos ataques do adversário. Se alguém não tem um escudo para defender-se, o seu coração, o seu peitoral, as suas vísceras estão expostas, e o adversário, essa região do corpo, são órgãos fatais. Se o adversário atingir esses órgãos, eles nos põem no chão, nos põem na lona. Então, meus queridos irmãos, use a fé para estar protegido. A fé nos defende. E nesta luta também deve ser usadas as armas espirituais. Nunca as armas carnais, e nem usar as mesmas armas que o nosso adversário ele luta contra nós. Nos caluniou, a gente vai usar a calúnia também para nos defender ou para atacar? Não. As nossas armas são distintas. A arma que Neemias os utilizou para reconstruir os muros foram as armas espirituais. É claro que como
ali não existia só um ataque espiritual, existia também um ataque físico, porque os povos se uniram, aqueles povos de Samaria se uniram para se opor com armas, com instrumentos de guerra. Eles também precisaram se defender, mas a Bíblia não diz que eles avançaram diante dos seus inimigos para matá-los, não. Mas quando eles souberam que queriam matá-los, eles simplesmente foi e pediu que todos estivessem também com as suas armas nas mãos. Era um instrumento de trabalho nas mãos e as armas na outra mão ou na cintura. Mas Neemias, ele soube usar as estratégias conforme a orientação divina. Ou afinal de contas, fica uma pergunta para os irmãos: Deus avisa para quê? Para nós ficarmos inertes? Não, Deus avisa para nós ficarmos mais vigilantes, aguçarmos mais a nossa visão espiritual, aumentar ou nutrir a nossa fé nele e utilizarmos as armas corretas e dependermos dele para nos dar a estratégia. Meus queridos irmãos, nesse segundo tópico da nossa lição, que traz o seguinte título: o inimigo procura atingir nossa fé. Nós observamos nesse subtópico primeiro que o inimigo ataca com a arma do desprezo, como nós vimos na lição no tópico anterior comentado. O Sanbalat, ele tentou atacar a autoestima do povo judeu. Quando ele viu que o povo judeu estava tentando reconstruir os muros, eles começaram a atacar a autoestima. De que forma? Ele questionou: que fazem estes fracos judeus? Eles colocou os judeus como se fossem inferiores, como se não tivesse condição, competência para executar aquela obra. E se os judeus entrassem nessa neura de considerarem-se fracos, de não terem condições ou competências técnicas e profissionais para executar aquela obra, eles ganhariam a batalha, essa batalha da oposição, porque eles sabiam que o imperador estava a favor dos judeus, e tanto estava que autorizou reconstruir os muros e também autorizou a retirada de recursos daquilo que teriam que passar de imposto para o império. Então, eles não teriam apoio do imperador, não tiveram apoio do imperador para restringir a ação dos judeus, para trazer paralisar aquela obra. Então, o que eles vão fazer? Vão tentar trabalhar a mente dos judeus com pensamentos negativos, que vão baixar a autoestima. Aí tem aquele corinho que diz: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, porque nesses últimos dias o adversário quer atacar a nossa autoestima, quer nos botar para baixo, quer nos fazer inferior, quer nos dizer que a gente não vale nada, que nós não somos nada. E eu fico triste quando eu vejo muitos crentes, eles não só dizem diante de Deus, mas eles dizem também diante dos homens que eles são piores do que o pó e a cinza, que eles são piores, menores do que uma gota de água no oceano. Irmãos, essa condição diante de Deus, Deus já conhece. Agora não precisa nós ficarmos atacando a nossa autoestima, porque de ataque contra a nossa autoestima já basta os que vêm de fora. Você tem um grande Deus, você tem o Criador dos céus e da terra ao seu favor, você está com o maioral dos maiorais, o médico dos médicos, advogado dos advogados. Se a tua batalha acabar aqui na terra, a tua vitória será no céu. Então não temos o que temer. Logo, quando o povo ele recebe esses ataques à sua autoestima, a resposta de Neemias, homem direcionado por Deus, foi: o Senhor é conosco, não o temais. É por isso que é preciso estar em comunhão com Deus para entender quando os ataques vêm do adversário. O inimigo também, irmãos, que é o segundo subtópico, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Quando eles disseram que o povo judeu estavam construindo os muros de pedra e que até as raposas derrubariam, eles estavam escarnecendo dos judeus, né? Escarnecendo da mão de obra, da capacidade dos judeus. E esse escárnio era também, não era só uma questão de chamou os judeus de fraco e agora escarneciam dos judeus para colocá-los eles por baixo. E muitas pessoas que passam pelo escárnio que não querem nem sair de casa.
tem vergonha até de ver os vizinhos depois de serem escarnecidos, às vezes em via pública. Eu te digo o seguinte, levanta a tua cabeça, o teu Deus está contigo. Jesus, ele mesmo, passou por escárnio, e não foi escárnio inferior ao nosso, não, foi escárnio pior do que o nosso. Jesus foi despido em praça pública, escarnecido em praça pública. Batiam em Jesus e diziam: tu não és o Filho de Deus? Diga agora quem foi que te esbofeteou pelas costas. Então, Jesus, ele passou pelo escárnio. Se o Filho de Deus passou, por que eu não vou passar? Mas ele disse o seguinte: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os que são carnais procuram escapar do escárnio da cruz, mas se você é espiritual, vai passar por escárnio sim. O inimigo não vai te deixar incólume nessa batalha, ele vai te atingir com todas as armas, e as armas do escárnio é as armas para atacar a tua baixa autoestima, para atacar a tua fé, mas você precisa perseverar. O terceiro subtópico diz: o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Foi outra arma que os Sanbalat e Tobias eles utilizaram. Como é que vocês vão conseguir construir tudo isso depois de tudo isso ter virado pó? Vocês não têm condição de começar e acabar essa obra. E aí ele começa a mostrar o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema que você está trazendo para você. E ele começa a dizer para você assim: olha, é melhor você nem começar e não terminar. Então a intenção do adversário naquele momento era desestimular os judeus, porque a situação estava realmente precária, porque não foi só destruir os muros, também tocaram fogo na cidade. Então, para reconstruir algo que já tinha sido, além de ter sido desmoronado, ainda tocado fogo, que virou pó, era muito mais difícil. Logo, meus queridos irmãos, quem faz a obra é Deus, mas Ele usa os seus instrumentos. Se você é instrumento de Deus, não pare diante desta caminhada, não pare diante dessa luta. Você precisa avançar, porque Deus está contigo. Ele faz surgir do nada, ele faz surgir aquilo que ele projeta lá na eternidade. O 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos também espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Logo, meus queridos irmãos, quando ele começa a fazer isso, ele vai chamar a atenção de quem? Não conseguimos aqui embaixo, a gente vai levantar essa calúnia e vamos dizer para todo mundo comentar por aí que ele está fazendo tudo isso porque ele quer ser rei. E aí o imperador vai saber, quando o imperador souber, vai se levantar contra Neemias. E os irmãos não podem esquecer quem era Neemias. Neemias era o copeiro do imperador, era o homem da confiança do imperador. Se essa conversa chegasse, se esse assunto chegasse no reino, no palácio do império, a cabeça de Neemias, irmãos, ia à forca, ia para a guilhotina. Neemias não ia sobreviver. Logo eu quero dizer para os irmãos que Neemias, naquele momento, ele estava sendo a peça, o foco de Sanbalat e Tobias, exatamente por ser o líder. O adversário tenta desmoronar, desestimular o grupo, a equipe, e ele tenta caluniar, desmoralizar o líder. Vamos vigiar, porque infelizmente existem muitas pessoas e estão em nosso meio que, por não vigiar, também são instrumentos do adversário para desmoralizar o líder e colocar o vulnerável, esse líder, e a obra não vai para frente. Estamos lutando a favor da obra, não é a favor da obra, é contra a obra, porque se aquele líder ele perde a credibilidade, muitas pessoas que acreditam nele não vão acreditar em mais ninguém. Logo, essa obra nunca vai ser restaurada ou reconstituída. Neemias, só que ele respondeu, porque Neemias estava atento a todas as coisas. De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventa. Neemias não estava ali, você está dizendo, e aceitar, não. Ele contrastou, ele confrontou as mentiras das quais ele estava sendo acusado.
O inimigo usa também como armas as astúcias, né? Ele utilizou os samaritanos, convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal, e Neemias insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Como é que Neemias recusava esse convite? Estou ocupado, estou fazendo uma grande obra. Mas vamos ali, mas o tempo que Neemias parasse a obra para atender convite desses samaritanos, ele simplesmente estaria deixando a obra vulnerável e os seus também liderados vulneráveis. Então ele estava ali acompanhando tudo de perto para ver o êxito daquele trabalho, porque ele sabia qual era a intenção daquela astúcia. Era simplesmente desmoralizar e parar, estagnar aquela reconstrução. O inimigo usa como arma as ameaças. Como os inimigos viram, irmãos, que nada disso funcionou, agora partem para a ameaça. Ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem o medo, o pânico entre o povo de Deus. Então, desde sempre, o inimigo tem suas armas de ataque, tem suas astúcias, suas estratégias, e ele não para. Ele perde aqui uma batalha, ele já avança para outra, porque ele só vai sossegar quando ele vê derrotado o cristão, aquele que segue a Deus. Por que então ele tem tanta raiva dos cristãos? A raiva não é dos cristãos só, a raiva é do Deus que o cristão serve. A raiva é porque ele não pode descontar em Deus, ele desconta nos seus filhos. Chegamos ao terceiro tópico, meus irmãos, da nossa lição, que tem por título ou uma indagação: qual foi o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Nesse tópico nós estaremos entendendo qual foi o segredo, o mistério que estava por trás dessa vitória diante de tantos ataques do adversário. O primeiro subtópico fala o seguinte: os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Então, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, não precisamos temer nada. É claro que nós, como seres humanos, nós cometemos erros, mesmo dentro da vontade de Deus. Mas qual é a postura que um cristão deve adotar quando percebe que errou, teve um erro estratégico, falhou com o irmão, falhou com Deus no momento dessa batalha? É se reconciliar, porque enquanto a batalha ela estiver ocorrendo, há tempo para se consertar o erro. Lembrem-se que Israel perdeu a batalha contra a cidade de Ai exatamente por causa do pecado de Acã. Mas se esse pecado fosse reparado a tempo, o povo de Israel não precisaria perder a batalha diante de uma cidade tão pequena depois de ter enfrentado Jericó. Então, meus queridos irmãos, precisamos ter essa convicção: Deus está comigo, eu estou na direção de Deus. Se eu estou na direção de Deus, eu terei vitória. Eu tenho que confiar que essa vitória é certa, porque quem prometeu garante, o dono da obra garante. O segundo subtópico diz: os judeus venceram pela oração. Vemos que Neemias, ele, quando era avisado do que estava acontecendo, ele se prontificava a conversar com Deus, porque a batalha era espiritual. O que diz a Bíblia é que a primeira oração de Neemias foi: ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, diz Tobias e Sambalate. Os irmãos observam que a oração de Neemias aqui é uma oração em prol dele, que era o atacado, era a vítima, e também em prol dos seus opositores. Nós precisamos, irmãos, apresentar nossos inimigos a Deus, porque muitas vezes eles não sabem nem que estão se opondo. Às vezes a gente fica com tanta raiva dos nossos opositores, porque achamos que eles são ruins, mas não sabemos a influência, o mal que está por trás deles, dominando. Mas quando esse opositor é um filho, é uma mãe, é um pai, aí a gente já pede a Deus misericórdia, porque sabe que a pessoa não é ruim e que é o adversário que está por trás. Vamos enxergar dessa forma: o adversário pode estar por trás, influenciando as emoções, influenciando as pessoas. O diabo, quando ele não pode usar as pessoas, ele influencia nas emoções dos mais fracos. É por isso que Paulo diz: os mais fracos, os mais fortes, suportai a fraqueza dos mais fracos. Neemias, ele estava
estava ali orando, pedindo a Deus em prol da sua vida e em prol de Tobias e Sambalate também. Mas entendamos também o seguinte: chegou um momento em que ele pede na sua oração para Deus fazer justiça, mas ele não pede justiça, ele não pede vingança, ele pede justiça. A justiça de Deus, ele vai usar a misericórdia, vai usar o amor. Deus, ele está disposto a resolver a nossa situação sem precisar nós entrarmos em conflito com alguém, sabendo que estamos dentro da direção de Deus e que Deus nos dará a vitória. Temos um Deus à nossa frente. Se foi Ele que nos mandou, Ele nos garante. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Deus sempre pode resolver. Não tem impossível para Ele. O terceiro subtópico fala que nós também precisamos orar. Essa necessidade de orar nossa é que nos faz estar em maior comunhão com Deus e estar mais pronto. O que é que nutre a nossa fé? A leitura, a meditação na palavra, a adoração a Deus e a oração. São esses pilares que nos dão resistência para os dias de batalha. Então, o que é orar, afinal de contas? É eu chegar, Senhor, entrego nas tuas mãos e esquecer, porque já entregou nas mãos de Deus, Ele pode tudo? Não, o próprio Jesus, ele diz que é para perseverar, é para orar sem cessar. O que é então oração, irmãos? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Nós precisamos estar orando, mas as dificuldades vão surgir até para impedir que nós oremos. É uma ligação telefônica, é uma visita que chega, é um compromisso inadiável. Tudo isso vai tentar tirar o crente da oração naquele momento que ele se comprometeu com Deus de estar conversando com Ele. O que é orar? É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Lembre que Daniel começou a orar e o diabo, ele interviu na resposta para que não chegasse até Daniel, mas Daniel, ele perseverou. Foram 21 dias de batalha até que Deus lhe respondeu. É orar até que vinha a resposta também. Daniel, ele orou até que Deus respondeu, ele não parou. Deus já ouviu, eu não vou orar mais não. Ele orou 21 dias, era 3 vezes por dia que Daniel orava. Jesus orou 3 vezes também ao Pai, para que o Pai respondesse, e ele só parou de orar quando o Pai respondeu. Paulo também orou 3 vezes com relação ao espinho na carne, e ele só parou de orar por esse motivo quando Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para Deus mandar chuva, e ele só parou quando ele viu um sinal de que Deus estaria mandando chuva sobre a terra. Logo, irmãos, eu quero dizer para vocês, nunca pare de orar até que Deus responda. Enquanto Deus não responder, não te canse de orar. Ele está ouvindo a tua oração, está provando a tua perseverança. E a oração é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. E precisamos, uma vez me questionaram, onde é que está esse espírito de oração? E a própria Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem pensa que o Espírito Santo é só consolador, que é só o que convence o homem do pecado, o Espírito Santo também, ele ora, ele intercede por nossas vidas e nós precisamos estar ligados a ele. Não é um espírito de oração, esse espírito com letra minúscula, que eu preciso estar ligado com Deus. É o espírito de oração, que é o Espírito Santo também. Eu preciso estar ligado com ele, porque é ele que leva as minhas orações até Deus e traz a resposta de Deus até a minha vida. Não se canse de orar, não se canse de buscar a Deus até que a resposta venha. Vai ter ataques, terão os ataques, surgirão os ataques, mas a vitória é para aqueles que perseveram. Como vencer as oposições à obra de Deus? Orando, acreditando, resistindo, não parando, avance para o alvo que Cristo é contigo. Concluindo mais uma lição desse trimestre, gostaríamos de deixar para a reflexão dos amados irmãos. Realizar qualquer tarefa grande é algo cansativo. Existem sempre pressões que produzem o desânimo. Parece que a tarefa é impossível, que nunca pode ser terminada. E ainda muitos outros fatores trabalhando contra nós. A única cura para a fadiga e o desânimo é se concentrar nos propósitos de Deus.
como Neemias, é preciso lembrar que todos temos uma chamada e a proteção de Deus. Se você já se sente cansado, desanimado, lembre-se do propósito de Deus para a sua vida. A paz do Senhor, meus amados, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta hora gloriosa, meu Senhor, nós queremos te agradecer pela vida, pela oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado. E também, meu Deus, pela oportunidade de estar aprendendo da Tua palavra, meu Senhor. Somos gratos a Ti, meu Senhor, pelos ensinos que temos recebido de Ti, através da Tua santa e gloriosa palavra. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha abençoar de forma toda especial o departamento de ensino da nossa igreja, meu Senhor. Capacita mais e mais professores, coordenadores, e estenda as Tuas misericórdias sobre todos da Tua igreja, toda a Tua igreja de uma forma geral. Engrandeça o Teu nome, meu Senhor, abrindo a nossa mente, a nossa consciência, para estarmos, meu Senhor, alimentados pela Tua palavra e jamais sermos engodados por vento nenhum de doutrina, meu Senhor. Abre as portas dos céus também, para alcançar a todos com saúde, meu Senhor, trazendo a saúde física diante desta grande pandemia. Muitos dos teus servos têm sido, meu Deus, acometidos com essa doença. Que o Senhor venha sanar, repreender todo mal, Senhor, e dar saúde aos teus servos. Toma os coordenadores, meu Senhor, toma a direção da igreja, o nosso pastor, presidente, pastor Valdomiro, nosso pastor setorial, pastor Jerônimo, e enfim, todos os professores de adultos, de crianças e adolescentes. Meu Deus, que a tua igreja, ela venha cumprir a tua palavra, que venha gotejar a tua doutrina em todo o tempo e que possamos guardar, esconder a tua palavra em nosso coração. É em nome de teu Filho amado que nós te pedimos e agradecemos, meu Senhor, por este aprendizado e pelos teus servos que estão em casa, meu Senhor, impossibilitado de ir à escola dominical e tem recebido da tua parte, meu Senhor, esse ensino nutritivo com o qual a sua fé é alimentada e despertada a cada dia. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre, nós te bendizemos e te agradecemos. Amém, Senhor. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém.